Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando sobre Jujutsu Kaisen. Só que agora damos início a um novo arco, o arco de Shibuya, onde nós inicialmente iremos falar sobre como Satoru Gojo infelizmente acabou sendo selado. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para que todos vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem também um like. Espero que gostem do vídeo. Caso queiram mais Jujutsu Kaisen, só falar aí nos comentários. Então, bora para o vídeo. Bom, nós basicamente somos levados ao dia 31 de outubro no incidente de Shibuya, onde basicamente uma tela de alcance de 400 metros foi lançada em Shibuya, onde basicamente nós temos ali vários civis, foram as únicas pessoas que ficaram presas. Os civis, eles apenas conseguem entrar, diferente dos feiticeiros Jujutsus, que conseguem, junto também dos gerentes auxiliares, saírem e virem quando bem entenderem. E no fim das contas a comunicação foi completamente bloqueada e no fim das contas devem ser todos feitos por esses gerentes ou fora da barreira. E no fim das contas tudo isso foi feito apenas para atrair Satoru Gojo. A maioria da população ali extremamente desesperada e começando até ali a ficar com medo e ao mesmo tempo uma raiva por esse tal Gojo não aparecer. Eles veem que qualquer tentativa de fugir dessa barreira é completamente inútil. As poucas pessoas que tentaram fazer isso acabaram sendo sugadas para dentro da estação como se fosse um verdadeiro ralo de banheiro, e no fim das contas todo mundo morreu. Fora no fim que eles também não terem comunicação exterior com o pessoal de fora da barreira. Só que é basicamente em meio a todo esse caos, o pessoal extremamente desesperado, aos poucos começando a descontar a sua raiva uns nos outros, chega simplesmente o Gojo. O Gojo já percebe claramente uma verdadeira bagunça, que tem uma barreira acima de todos os civis que impedem deles tentarem sair, seja para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Tanto que o Gojo simplesmente começa a andar por cima de todas as pessoas que não conseguem entender o que diabos esse maluco está fazendo, quando ele simplesmente entende o que é que eles estão atrás. E no fim das contas ele pede para que todos eles venham logo de uma vez por todas atrás dele. E é aí que no meio da linha férrea acaba aparecendo Hanami, Jogo e o Choso. Eles simplesmente os três vêm para encarar ali o Gojo que até aí fala que não vai ter desculpa se eles forem perder novamente, porque dessa vez ele não vai pegar leve. A gente vê de que eles não pretendem fugir. O próprio Gojo questiona, caso ele tentasse fugir, eles iriam então tentar matar todas as pessoas como reféns, e no fim das contas eles irão fazer isso. Mas mesmo que ele não tente fugir, eles vão matar quem quer que seja. No fim das contas a gente vê que o jogo começa a correr entre várias e várias pessoas, matando várias e várias delas aos poucos, quando então o Gojo começa a perceber geral começando a andar de um lado para o outro, o que atrapalharia claramente ele de tentar de alguma forma usar qualquer técnica, porque alguém não sentiria se meter no meio. Fora de que todas as saídas e entradas daí foram completamente seladas, então a única escolha do Gojo seria apenas a de lutar. Nós basicamente vemos que o Jogo, o Choso e o Hanami mandam ataques combinados na direção do Gojo. O Jogo até aparecendo logo atrás do Gojo, o Gojo que usa o seu ilimitado para basicamente bloquear um ataque do Jogo e da Hanami, quando o Choso basicamente manda o seu sangue perfurante na direção deles. Só que é nesse momento de que nós veríamos que o Jogo iria ativar a sua expansão de domínio, enquanto ambas as duas maldições tentam atacar o Gojo que em meio a tudo isso acaba sendo forçado a recuar
recuar por perceber de que esse ali deveria ser o grande plano deles. Ele percebe de que eles, na verdade, não iriam usar uma expansão de domínio, porque se acontecesse uma disputa de expansões, da expansão de domínio do jogo contra a do Gojo, é meio óbvio de que o Gojo iria ganhar mais uma vez, mas eles simplesmente estão querendo fazer com que o Gojo pense o máximo possível, fora de que ele tá vendo várias e várias pessoas inocentes morrerem, e ele vai deixar algumas? Vai, mas ele tem um limite de quantas pessoas vão morrer. No fim das contas, ele não vai ficar apenas presenciando todo mundo, e ele percebe de que no fim das contas não vão ser meras técnicas de prisão ou de barreira que vão usar para tentar parar eles, vão usar qualquer tipo de artimanha, até mesmo fingirem que vão usar uma técnica para enganar ele. E no fim das contas ele percebe que seria como estar cercado de algo, porque ele poderia facilmente usar a sua expansão de domínio para contra-atacar, mas alguém poderia facilmente ficar do lado de fora. A expansão de domínio do Gojo é algo absurdamente poderosa, mas iria infelizmente afetar várias pessoas inocentes. E isso iria matar muita gente sem ele querer, o que faria com que o tamanho da expansão fosse bem minimizada e ele não pudesse usar ao seu full power, o que assim diminuiria a efetividade e o nível de poder dos seus próprios ataques. E até por isso que o próprio Geto acaba ali usando esse tipo de tática para enganar e exaustar e fazer o Gojo ter cada vez mais exaustão. Ele sabe que o Gojo fica cada vez mais confortável quando ele está sozinho, ele não precisa se preocupar com ninguém, mas quando ele está cheio de várias pessoas, sejam elas feiticeiros ou não, ele sabe de que essas pessoas vão atrapalhar no decorrer da sua luta, porque ele não vai poder usar todas as suas técnicas. A técnica reversa vai produzir pelo menos o dobro de energia de uma técnica normal, o que basicamente iria ser impossível para que qualquer não feiticeiro não sofresse nenhum dano colateral. Eles na hora ou iriam morrer ou iriam ter um sério problema mais à frente, fora de que também eles morreriam instantaneamente se ele usasse qualquer outro tipo de técnica. Então ele fica bem limitado em que tipo de poder eles vão fazer. Só que ainda resta, ainda assim, o seu vazio ilimitado, que seria ali a expansão de domínio dele. Provavelmente não vai afetar ninguém por conta de que ele teria que criar uma expansão de domínio num tamanho ridiculamente pequeno ou apenas para pegar Jogo, Chozo e Hanami, que gastariam uma quantidade de energia amaldiçoada absurda. E por mais habilidoso que ele seja, ele ainda assim iria acabar matando algumas pessoas sem querer. Existem pessoas que ficariam entre a sua expansão de domínio e entre a barreira que prendem eles aí dentro. Essas pessoas nesse meio termo seriam completamente esmagadas. E ele tem um limite de pessoas que ele está disposto a deixar serem sacrificadas. No fim das contas, a única coisa que eles precisam fazer é ganhar cada vez mais tempo. É deixar o Gojo cada vez mais e mais exausto para depois ele ser pego desprevenido e assim eles poderem agir livremente para prenderem ele. E no fim das contas, o Gojo, até então tirando a sua venda, fica surpreso por achar que as maldições contra a qual ele está lutando achariam que poderiam bater de frente com ele. Mas ele então faz questão de acabar primeiramente com a Hanami. Ele que chama de erva daninha e irá acabar primeiramente com ela. O jogo até então já avança na direção dele, tentando desferir um golpe na direção do Gojo, que para o seu punho tranquilamente, tocando diretamente nele. Então o jogo basicamente percebe de que o seu ilimitado estava desativado. E é nesse mesmo momento que a gente então vê de que a Hanami tenta desferir um chute na direção do Gojo, que tranquilamente desvia do golpe e ainda por cima consegue arrancar um dos braços do Diogo.
Hanami mais uma vez até tenta atacar o Gojo, só que o Gojo novamente desvia, em vez de ir atrás da Hanami, de fato começa a ir atrás do Diogo, que percebe que no fim das contas foram apenas enganados. E não só isso, como ele também desativou a sua técnica amaldiçoada e ilimitada. Ele decidiu parar de concentrar sua técnica, porque no fim das contas está tendo cada vez mais e mais pessoas que estão morrendo no meio de toda essa luta, então ele não quer correr o risco de matar ninguém. E é por isso que ele pseudo-baixa a guarda, porque ele sabe claramente o que ele está fazendo. Isso é óbvio que ele está fazendo tudo isso de propósito, com um baita de um objetivo. E é então que Hanami simplesmente acha de que iria conseguir usar a sua técnica amaldiçoada para lidar cara a cara com o Gojo, só que era uma verdadeira armadilha. O Gojo aí no momento exato consegue impedir que o golpe saia desferido na direção dele e pula basicamente no colo do Hanami e iria basicamente arrancar os galhos, que meio que são os olhos da maldição, simplesmente tirando completamente esses galhos, vendo de que não poderia usar ambas as técnicas ao mesmo tempo, mas o Gojo tranquilamente acaba com o Hanami. O jogo então percebe de que só estava sobrevivendo até então por conta da expansão que estava o protegendo, porque o Gojo ele é alguém extremamente forte mesmo não usando energia amaldiçoada, então ele mesmo se questiona se existe algo em que Satoru Gojo realmente não seja bom. Mas enquanto isso a gente basicamente vê de que Choso basicamente se esconde em meio à multidão, mandando vários disparos de sangue na direção de várias e várias pessoas inocentes. O Gojo sente aí uma aura bem diferente dele, de que ele não é um espírito amaldiçoado, mas ao mesmo tempo não é 100% humano. Ele é meio que uma espécie de híbrido. Ele é uma das pinturas da morte que o próprio Gojo já tinha ouvido falar, mas no fim das contas ele não é tão forte quanto o Diogo e Hanami. Os dois que mais uma vez avançam então na direção do Gojo. O Gojo sabe de que se eles tentarem usar qualquer tipo de técnica para quebrar o seu ilimitado, seria completamente em vão, porque eles não iriam ter defesa e no fim das contas iriam ser ainda mais inúteis diante dele. O Gojo que basicamente arremessa a Hanami para longe, simplesmente explodindo o corpo da maldição, como se não fosse nada, decidido então ir para o próximo inimigo. O Diogo já até tenta aparecer logo atrás do feiticeiro, que então desvia de um dos seus golpes e começa a desviar dele sem nenhum problema, enquanto o Diogo vê como única opção optar para o Choso. O Choso que, como não tem uma aura tão 100% maldição, ele pode se esconder com mais facilidade no meio dos humanos para atacar o Gojo desprevenido e assim atacá-lo pelas suas costas. Só que ainda assim, isso não é nenhum problema. Ele percebe uma flecha de sangue sendo desferida na sua direção. Ele percebe ao mesmo tempo de que as pessoas estão começando a ficar cada vez mais desesperadas, vendo de que o Gojo é o alvo de toda essa confusão inteira que está acontecendo. Elas logicamente vão se afastar dele para não se meter em nenhum problema. Por isso que cada vez mais a multidão vai se dispersando e ele tem a chance perfeita para acabar com seus inimigos. E no fim das contas, ele sabe ali de que o Diogo quer lutar. Ele sabe que o Diogo sabe que ele quer lutar de perto. E é por isso que ele basicamente está tentando deixar as multidões cada vez mais e mais perto dele, para que no fim das contas ele acabe tendo de sacrificar várias e várias pessoas, mas o próprio Gojo sabe de que nem todos irão se salvar. Ele mesmo sente muito, mas ainda assim vai exorcizá-lo de qualquer maneira. Só que no fim das contas o próprio jogo vê de que os 20 minutos que o Geto tinha proposto para eles segurarem já haviam se passado, mas o Geto em outro lugar vê de que ainda não. O Gojo ainda está indo muito bem, de que precisam deixá-lo ele um pouco mais agitado. Mas no fim das contas chega o Mahito, quando basicamente acaba chegando um metrô, o trem chegar na estação, as pessoas achando que iriam conseguir fugir de lá, basicamente acabam todas sendo completamente massacradas pelos humanos transfigurados do Mahito. E é aí então que ele entra em cena para tentar bater de frente contra o Gojo.
Várias pessoas começam a ser mortas e transformadas por esses humanos transfigurados, enquanto o Gojo vê que isso não é uma verdadeira vantagem, porque eles estão diminuindo cada vez mais o número de reféns que iria limitar as ações do Gojo, mas no fim das contas o Mahito não tá nem aí. O Mahito que já basicamente fica cara a cara com o Gojo já reconhece ele por conta da missão que o Itadori e o Nanami fizeram, e ele basicamente fala sobre o quão irritante os humanos são, e algo que ele acha extremamente irritável nos seres humanos é o fato de que há muitos deles. E no fim das contas, o plano do Mahito é de transformar o máximo de pessoas possíveis em humanos transfigurados para ir na direção do Gojo e aumentar ainda mais o desespero e o caos que está aí. Porque no fim das contas a gente basicamente vê de que cada vez mais e mais pessoas dos andares superiores junto dos humanos transfigurados estão caindo até aí por conta da barreira ter sido desfeita. Quando basicamente todas as maldições começam então um ataque combinado contra o Gojo. Usando a sua manipulação de sangue e convergência, o Chozo basicamente cria uma supernova de sangue na direção do Gojo, enquanto o Mahito, utilizando a sua transfiguração ociosa, multiplicação de almas, utiliza todos os humanos transfigurados no local para criar uma rejeição de corpo. Os dois ataques basicamente são desferidos em uma velocidade absurda contra o Gojo, enquanto o Diogo tenta ali atacar ele. Mas o Gojo acaba sendo mais rápido e arranca o braço do Diogo, só que na verdade isso era apenas uma mera armadilha. Esse braço que o Gojo arrancou era o braço de que ele já tinha arrancado antes. Então o Diogo simplesmente dá isso para que o Gojo seja atacado tranquilamente e várias outras pessoas acabem morrendo em meio a isso. O Mahito percebe de que o Gojo é extremamente diferente do Itadori por conta do Gojo conseguir ser alguém extremamente sangue frio. Ele está disposto a fazer certos sacrifícios para matá-los, mas no fim das contas, quanto mais as baixas estão aumentando, mais vidas humanas estão entrando em jogo, cada vez mais o limite que o Gojo está disposto a matar começa a diminuir. Ele já está chegando no ponto máximo dele, que a única opção dele seria para de fato pôr um fim. Mahito, Chozo e Diogo seria utilizar a sua expansão de domínio, mas isso iria, junto das maldições, também levaria várias e várias vidas humanas, o que deixaria ele num beco sem saída, só que ele resolve arriscar tudo no aqui e agora, utilizando então a sua expansão de domínio vazio e infinito. Ele simplesmente usa uma expansão de domínio de 0,2 segundos, enquanto ele simplesmente deixa todas as pessoas, sejam maldições, humanos transfigurados ou próprios seres humanos normais, imóveis. Ele avança na direção, matando todos os humanos transfigurados de uma vez por todas, indo logo já em direção do Diogo, Mahito e Chozo. O tempo de 0,2 segundos foi apenas um mero palpite que o Gojo acabou achando que seria o tempo que uma pessoa normal aguentaria sem haver nenhuma sequela. No fim das contas, ele acaba vendo de que seriam 6 meses, seria equivalente a 6 meses de informação que eles receberiam em 0,2 segundos, o que é algo que faria com que todos eles ficassem inconscientes em pé. Como consequência, até mesmo os seres humanos que estão aí no subsolo só voltariam a ser capazes de sobreviver em sociedade daqui 2 meses. Em outras palavras, até o nível de poder do Gojo é algo absurdo, porque apenas em 0,2 segundos ele causa um estrago imenso. E após 299 segundos depois da desativação da sua expansão de domínio, cerca de 1000 humanos transfigurados seriam todos mortos nas mãos do Gojo. Só que no fim das contas, Gojo acaba sem querer baixando a sua guarda e é pego desprevenido pelo reino da prisão.
E a gente basicamente vê de que o plano do Geto começa a entrar em ação. Eles têm que manter aí o Gojo parado por 1 minuto diante do reino da prisão em um raio de cerca de 4 metros para que o selo tenha efeito. Só que ao ver isso, o jogo já fica extremamente desesperado porque seria quase que impossível fazer isso. Nem mesmo se vários e vários seres humanos fossem sacrificados, o Gojo nunca iria ficar imóvel por 1 minuto inteiro. Só que não é exatamente 1 minuto do tempo normal. No fim das contas, quando o Gojo acaba vendo o reino da prisão ser aberto, ele também observa a chegada de alguém que ele teoricamente já tinha visto morrer. O Geto simplesmente aparece diante dele. Ele viu de que era alguém que ele matou no ano passado com as suas próprias mãos. O seu melhor amigo. Ele começa a pensar nas mais variadas e invariáveis possibilidades, sendo um impostor ou até mesmo uma técnica de transformação. Ele pensa em todas as possibilidades possíveis, mas todas elas são rejeitadas pelos seus 6 olhos. Ele vê de que de fato aquele Geto que ele está vendo de fato é real. Só que ele sabe de que no fim das contas a sua alma fala de que não é bem assim. Mas cerca de 3 anos da sua juventude começam a ser totalmente repassados na mente do Gojo. E aí que entra o tempo ali, o 1 minuto que o Geto falou não é 1 minuto de tempo de fato. 1 minuto na mente de Satoru Gojo. E naquele momento, só por um instante, já havia se passado muito mais de 1 minuto. Quando o Gojo começa aos poucos a ser selado, tendo então o Geto diante dele, ele se questiona quem é. O Geto até tenta fingir que de fato é ele, mas a gente acaba descobrindo que na verdade não é. Por mais que os 6 olhos do Gojo digam de que esse corpo de fato é o do Geto, ele sabe de que a sua alma mesmo sente. E que esse não é o Suguru Geto que ele conheceu, seu melhor amigo, durante os 3 anos que ele passou na escola técnica superior de Jujutsu. E no fim das contas, de fato, ele realmente é. Quem quer que seja, e que mais tarde nós iremos descobrir que é o Kenjaku, que seria o maior vilão, o vilão final, provavelmente de Jujutsu Kaisen, ele simplesmente arranca a tampa da cabeça do Geto e simplesmente mostra de que essa é uma técnica amaldiçoada que permite mudar de corpo através de uma troca de cérebros. No fim das contas, ele também pode usar todas as técnicas do dono do corpo. E ele planejou ter esse corpo por conta desse baque psicológico no Gojo e fora vários outros fatores que nós iremos ver um pouquinho mais à frente. Mas no fim das contas, ele acaba que o corpo do Geto teoricamente não havia sido destruído ou cremado como a gente acreditava que poderia ter acontecido. E no fim das contas, o corpo do Geto estava em um lugar teoricamente estranho e o Kenjaku só foi lá e pegou então ele e simplesmente está aí. O Gojo acaba não ficando tão desesperado assim porque sabe de que há 1 ano atrás, antes dele matar esse corpo, houve uma pessoa que deu-lhe uma baita de uma surra no Geto, Yuta Okutsu. E sim, ele de fato vê de que não consegue entender como é que enxergam alguma coisa nele. No fim das contas, ele percebe que as habilidades de copiar técnicas e a energia amaldiçoada do Yuta são coisas extremamente fenomenais, quase que sem limites, mas ambas são resultados dele ter guardado a parte da alma da sua amada, da Arika, com ele. Mas no fim das contas, Yuta Okutsu não vai ser o novo Gojo pelo próprio fato de que ele ainda nem está aí no Japão. A gente viu lá no desfecho de Jujutsu Kaisen 0, no pós-créditos, de que ele estava lá na África fazendo o que sei lá sabemos. Mas no fim das contas, o Gojo infelizmente será selado e ninguém vai poder fazer alguma coisa para impedir o Geto ou o seu plano de entrar em ação.
coração. Geto não, na verdade, Kenjaku. Mas no fim das contas nós basicamente terminamos já esse vídeo por aqui. Gojo Sensei infelizmente foi selado e permanece dentro do reino da prisão até hoje. Já passaram-se desde essa época do mangá uns 3 ou 4 anos, eu acho. Então volta, Gojo. Mas no fim das contas a gente basicamente já vai encerrando esse vídeo. Espero que vocês de fato tenham gostado, mas antes de realmente terminar, eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. Se quiserem mais Jujutsu Kaisen, só deixarem nos comentários. Então, falou, valeu e fui!